Olá! Seja muito bem-vindo! Você está no Biotech em Pauta, o seu podcast para discutir biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Anderson Freitas, o âncora cada vez menos gritão, mas ainda assim muito enrolado deste humilde caminha de ciência travessa e molecote que está ligando sua sirene. Alô, Polícia Federal! Alô, PM! Alô, Terezinha! Alô, todo mundo! Hoje é dia de sangue, ouro e pólvora no Biotech em Pauta, porque vamos conversar sobre a biotecnologia na solução de crime. Mas o que é ciência forense, Caio? Você que está tão animado para o programa de hoje, conta pra gente. Tá certo. Então, ciências forenses, juntando, né, as duas palavras, ciência, né, toda a questão do método científico, da análise, né, científica e tudo, e forense com resolução de crimes e investigação criminal, certo? Juntando as duas significa o uso da ciência, certo, das suas ferramentas para descobrir e desvendar, certo, crimes e investigações criminais que, de alguma forma, acometem na sociedade, né? Aí a gente vê todo dia, né? Infelizmente. Aí o que é bacana é que, como é ciência forense, eu disse que engloba muita coisa, está relacionado, né? Antropologia forense, computação forense, geologia forense, enfermagem, química, balística forense, papiloscopia forense, e o que importa de fato que é a medicina e a biologia forense, que dentro da biologia forense inclui, certo, a biotecnologia forense. Tá, achei que você tinha... E já estou cansado de escutar forense, mas que basicamente é o uso, certo, de ferramentas biotecnológicas. No caso... Sim, protocolo. Toda vez que o Caio... Eu acho que dá para fazer um drink game nesse episódio. Toda vez que o Caio fala forense, você bebe um shot. Eu topo. Cadê a garrafa? Cara, vou pegar agora, peraí. Enfim, o que, voltando, né, tipo, a questão da biotecnologia e da biologia, certo, na questão forense, na análise de crimes e tudo mais. Isso foi realmente... Trouxemos, né, a questão da biologia para a questão da resolução de crimes somente na década de 80, certo? E que só foi possível por causa da descoberta do DNA e da estrutura do DNA por os dois cientistas lá que eu esqueci o nome. Mas, antes de... Watson e Crick, escalaram em cima das descobertas da Rosalind Franklin com difração de raio-x. Perfeito. Antes dessa época, antes da década de 80, todos os crimes eram resolvidos basicamente, certo, com confissões, com indícios, materiais físicos, certo? Mas que tudo isso não era muito, vamos dizer assim, acurado, né? Existem enormes dados, né, e relatos de confissões falsas, de indícios implantados, e tudo isso realmente confunde muito a questão legista, né, os juízes e tudo mais. Aí, com a questão, né, de a gente conseguir, por exemplo, através da biologia, saber se um determinado objeto tem traços de DNA, certo? Que esses traços de DNA podem ser analisados em laboratório e traçados com os suspeitos do crime. Isso revolucionou demais a questão da investigação dos crimes, né? Além disso, podemos, por exemplo, ver se uma determinada amostra de sêmen, certo? De uma pessoa estuprada, se pertence a alguém que realmente tem a suspeita de que conduzia esse estupro. Ou se, por exemplo, um cadáver queimado, putreficado, certo? Vemos células ósseas para saber se a pessoa realmente pertence a um parentesco tal, se a pessoa é realmente aquela que suspeita-se que está, né, no caso, esqueci o nome, vale, corta. Gente, não vou cortar nada. E aí? Começamos já, né? Aquela pessoa que está desaparecida, certo? Então, tudo isso, de fato, é a biotecnologia e principalmente a biologia, né, que engloba muito mais,
proporcionou isso para as investigações criminais. A biotech traz a pessoa amada em 3 dias. Não garantimos que se viva ou em que estado, mas trazemos. Pode trocar por condenado. A biotech traz o condenado em 3 dias. Acho válido também. Tem umas técnicas para 3 dias, né? Isso aqui não é a série Biohackers. Às vezes demora um pouco. Mas tem outras que são mais rápidas. Tipo, é interessante isso que o Caio falou, porque o profissional que trabalha com a parte de ciências forenses, com essa parte de DNA, seja biotecnologista, biólogo, qual profissional que esteja lá executando, ele não pode dizer quem é o culpado do crime. Mas os dados e as evidências que ele traz para o caso, para resolver o crime, são de uma maior confiabilidade do que simplesmente relatos ou evidências. Porque, como o Caio mesmo disse, provas podem ser implantadas, pessoas podem ser subornadas para mentir. O próprio réu pode mentir, mas o DNA não mente. O DNA não mente, é verdade. De fato. Pelo que eu vi, pelo que eu tô assistindo na série Como se livrar de assassinato, a evidência com maior peso, né, significativo para decidir um caso é gravação, filmagem, né? E se pega, né, acontecendo, matando alguém, por exemplo, ou fazendo algum delito, matou. Mas eu não tenho certeza a questão do peso do DNA, certo? Claro que, por exemplo, se tem um estupro, certo? Aconteceu um estupro que tem 2 suspeitos e que o teste de DNA deu para o suspeito 1 e não para o suspeito 2. Aí é uma forte indício, mas, tipo, quando tem várias pessoas, não sabe realmente, tipo, a procedência, quem é o suspeito, aí, de fato, o teste de DNA não é de uma precisão, de um peso tão grande. E que eles levam em conta muitos outros indícios, né? Seja álibis, seja gravações, confissões, enfim. Inclusive, coisas que vão além do DNA, né? Quando você pode trabalhar, por exemplo, na área ambiental, por exemplo. Eu assisti uma palestra de um perito criminal uma vez, que ele falava que uma das coisas que eles usaram para ver se tinha acontecido uma... Como é que é a palavra? Tipo, uma retroescavadeira tinha escavado num lugar que não podia, tá? E eles queriam saber se era a retroescavadeira de uma empresa X lá. Eles olharam o padrão de escavação daquela retroescavadeira na encosta, no morro em si, e eles viram que tinha uma falha nos dentes da retroescavadeira que batia com a falha dos dentes da retroescavadeira da empresa que eles estavam investigando. Sabe? Então, brabo, né? Brabo pra caralho. Então, e assim, tem muito mais coisa além de só DNA. DNA é muito importante, mas tipo, a biotech vai além disso e tem muita coisa, como a gente vai ver ao longo desse episódio, meu amigo. De fato, depende de cada caso para cada caso, como o Gabriel falou, né? Apenas um indício, certo? Apenas mais uma prova. E eu queria falar também um pouco como é que funciona a questão, né, por trás, né, lá no laboratório, como é que a biotecnologia atua nisso tudo. Porque a gente falou que, por exemplo, o vestígio lá, né, a gente coleta o DNA e tudo, analisa no laboratório e compara com suspeitos, mas como que ocorre de fato? Basicamente, a gente tendo uma amostra, certo, por ínfima que seja um fio de cabelo, seja até mesmo uma impressão digital apagada, mas que está ainda lá, de fato, preservada, a gente consegue pegar um swab e coletar, certo, nucleotídeos, DNA, nisso, certo, e conseguir amplificar em laboratório por PCR, certo? O primeiro estágio, de fato, é conduzir o PCR. Quando conduz o PCR, a gente multiplica, né, o genoma da pessoa que deixou a amostra. E quando tem material suficiente, DNA suficiente, a gente conduz uma técnica que analisa, de fato, as particularidades da pessoa no DNA, certo? O que diferencia a pessoa DNA-mente falando, né? Porque a gente sabe que, por exemplo... DNA-mente foi de fuder. Mas...
A gente sabe que... Genomicamente, geneticamente. É porque tava com o DNA na cabeça. Mas enfim, vocês entenderam. De boa, de boa, de boa. A gente sabe que, por exemplo, cada indivíduo, certo? Eu, em relação ao Gabriel e em relação ao Anderson, eu difiro apenas 0,01% do meu DNA, certo? Ou seja, apenas 0,1% do meu DNA tem bases diferentes, certo? Em relação às bases nitrogenadas do Anderson e do Gabriel. Isso se dá por uma característica biológica chamada de polimorfismo. Esse polimorfismo garante em certos locos do nosso genoma uma disparidade entre o meu genoma, até mesmo com o genoma do meu irmão, da minha mãe, certo? Que são mais próximos, são mais relativos a mim. Então, existe uma técnica que analisa esses polimorfismos, certo? Que eles justamente, a característica desses polimorfismos não são em relação à natureza das 4 bases nitrogenadas, né? A adenina, citosina, guanina e a outra lá. O que eles analisam é justamente o tamanho e o número desses padrões, certo? A gente compara, por exemplo, locus 1, locus 2 e locus 3. Sabendo que cada um desses locus são polimórficos, eles se repetem, são a mesma sequência para mim e para o Gabriel, por exemplo. Mas o que difere são o número, as repetições dessas sequências. No caso, eu posso ter 59 vezes o loco 1, certo? Um do lado do outro. A mesma sequência, 59 vezes. E o Gabriel pode ter só 3. Isso é o que difere. E aí que mora o perigo. E aí que tá o X da questão. Isso aí pode ser... desculpa, te cortei, Caio. Isso aí, continue. Pode falar. Não, eu ia só meio que passar o carro só por cima, porque isso pode ser levado de diversas formas para tudo. Desde testes de paternidade que você vê no ratinho, até, tipo, casos de estupro, como o Caio falou. Então, qualquer coisa que você precise identificar alguém que deixou alguma amostra em alguma cena de crime, você consegue com isso. Seja por amostra de sangue, por amostra de sêmen, por amostra de tipo pele, se tem indícios de luta que caiu em algum lugar. Então E você precisa de pouquíssima amostra para fazer isso. Então, com pouca amostra, você consegue ter um teste bastante fácil. Não é um teste barato, mas é um teste razoavelmente fácil. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento consegue fazer. E você consegue apontar um culpado com uma certeza bem mais forte, com uma coisa que não mente, né? Exatamente. Então, só para terminar, basicamente, esses locos, né, essas sequências que são polimórficas, existem enzimas de restrição que identificam e cortam exatamente nesses locais e que, com isso, né, gera esses fragmentos com tamanhos e repetições diferentes. A gente analisa, então, em eletroforese, certo? Faz um Southern blot, que é uma técnica que analisa justamente a banda, né, do DNA amplificado, justamente desses locos, e com base nos padrões, né, das bandas, certo? Analisando o blot, a gente consegue ver se bate com o mesmo procedimento feito com suspeitos. A gente então consegue ver se foi suspeito 1, suspeito 2 ou o que for, né?